Olá, pessoal. Vamos então a mais uma aula virtual, a última do módulo 3. Lembrando a vocês que amanhã é o último dia para vocês responderem o questionário, ok? Bom, o texto de hoje se chama Blogs, Colaborativismo e Crowdfunding. Novos arranjos para o livre exercício do jornalismo e a prática da cidadania. A autora é a Cláudia Nonato. A Cláudia, ela está na ativa, é bastante jovem, trabalha com ciências da comunicação. Ela é jornalista e faz pesquisa na área da comunicação. Bom, isso aqui foi tirado do próprio artigo, é como ela se identifica no artigo, né? Ela é professora de comunicação, faz pesquisa na USP. E caso vocês queiram saber mais sobre ela, já tem muita informação dela na internet, podem ir buscar à vontade. Bom, com relação ao texto, especificamente, o artigo é bastante novo, né? Eu escolhi esse artigo e ele é de 2015. E ele é uma espécie de resumo, ou foi extraído de uma parte, que eu não li a tese dela, da tese dela sobre o assunto. A tese dela se intitula Jornalistas, Blogueiros, Migrantes da Comunicação. Ou seja, ela vai tratar na tese que ela desenvolveu, que ela defendeu, a respeito exatamente desses jornalistas que trabalham com blogs. A pesquisa dela também é muito recente, quer dizer, o artigo é de 2015, ela desenvolveu a pesquisa dela entre 2011 e 2014. E o objeto de pesquisa são os sites jornalísticos e os blogs, ou seja, uma pesquisa focada no jornalismo, principalmente não, exclusivamente no jornalismo da internet. Quando ela vai fazer essa pesquisa, ela trabalha com ela faz uma classificação de blogueiros. É uma classificação óbvia que a gente pode observar a qualquer momento. Existem blogueiros que estão ligados à mídia hegemônica. Quando eu falo mídia hegemônica, quando ela diz mídia hegemônica, ela está se referindo à mídia tradicional, que já existia antes da internet, na televisão ou no rádio ou a mídia impressa, e ainda continua a existir nesses meios tradicionais e também existem na internet agora. Então, se você pegar a Folha de São Paulo, está lá no portal UOL. A Globo está lá no G1. Tanto o conteúdo da televisão quanto o conteúdo do jornal, eles concentraram lá no G1. Você pega a Record, tem o R7, o Estado de São Paulo, a Veja, ela tem a revista e tem os espaços dela na internet. Então, essa é a mídia hegemônica. E existem, com o surgimento da internet, vários colunistas, vários jornalistas dessa mídia, eles se tornaram blogueiros, mas são blogs vinculados a essa mídia. E ela classifica um outro tipo de blogueiro, que são os blogueiros independentes, que abrem blogs não vinculados à grande mídia. E a pesquisa dela, olha, pelo menos o artigo que nós vamos trabalhar, ela vai tratar exatamente desses blogueiros aqui, dos blogueiros independentes. Não vai tratar dos blogueiros vinculados à mídia hegemônica. O interesse dela é esse aqui, dos independentes. Ela diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, a primeira observação, eles formam redes de conexão, ou seja, eles são independentes da grande mídia, mas entre eles há uma comunicação constante, uma troca muito grande de informações. Quem realmente acompanha esses blogueiros independentes aqui vai perceber isso mesmo. Uns publicam-se aos outros, quer dizer, eles trocam informações, inclusive os textos de uns são publicados nos blogs de outros. Muitas vezes até comentários, né? Uns entram e comentam nos blogs, fazem referência constante uns aos outros. A outra questão é que eles formam uma espécie de mídia, a blogosfera, né? A blogosfera independente, forma uma espécie de mídia contra-hegemônica. Por quê? A mídia tradicional, ela tem hegemonia sobre a informação, sobre o jornalismo. O que quer dizer hegemonia? Ela domina
ela chega à grande maioria do público e, obviamente, domina a opinião, mesmo em tempos de internet. Esses blogueiros independentes aqui trazem narrativas, pontos de vistas, perspectivas contra-hegemônicas, muitas vezes, inclusive, analisando e criticando a própria mídia tradicional. Além deles darem a notícia, eles ainda analisam como é que a mídia tradicional deu aquela notícia. E isso torna o jornalismo muito interessante, torna um mecanismo muito interessante na internet. Ela vai observar que ela escreveu esse artigo aqui em 2015, 2014, 2015. Ela vai dizer que há 10 anos os jornalistas começam a terem blogs, ou seja, o fenômeno também é recente. Por volta de 2004, 2005, os jornalistas começam a entrar nesse mundo do blog. Por que? Ela vai perguntar por que eles migraram, qual é a vantagem, qual é o interesse de ter um blog. E ela vai escutar a resposta da liberdade. O jornalista fala, olha, no blog eu tenho mais liberdade e eu tenho um controle total sobre o que eu escrevo. Eu não preciso submeter isso. Para começar, não tem uma pauta pronta que vem da editoria. E depois que eu escrever o artigo, eu não preciso submeter isso a uma revisão, não uma revisão ortográfica, mas uma revisão de conteúdo também da editoria. Então, eu tenho um controle total sobre isso que escreve. Há uma possibilidade de você aprofundar no conteúdo o quanto você quiser. Afinal de contas, o blog é do próprio jornalista. Existe também a possibilidade de compartilhamento da informação, de compartilhar a informação. Ele não precisa nem escrever às vezes. Às vezes o jornalista tem um blog, achou uma outra coisa interessante em outro blog, ele pega e compartilha. Ele já tem um público relativamente grande, compartilha a notícia de outro blog ou de outro portal no seu blog. Isso acontece muito. E também a possibilidade de interatividade muito mais viva com o leitor. Na verdade, uma interatividade imediata com o leitor. Ao contrário dos meios tradicionais, como a televisão e o jornal impresso, que o feedback demora muito. O feedback aqui é imediato. A outra vantagem é que para você escrever um blog, você precisa de uma estrutura mínima, né? O contrário da imprensa, da televisão e do rádio, que exigem estruturas empresariais. Para você escrever um blog, basta você ter um computador, né? E tempo para escrever. Em termos de estrutura, não precisa nada. Quando você publica no blog, o seu público potencial qual é? É qualquer pessoa que lê português, né? O duro é atingir esse público, mas potencialmente o público é o mesmo da imprensa, da televisão, do rádio, até maior, né? Quem tiver conectado à internet e lê em português é um público potencial quando você publica uma notícia. Então essas são as vantagens que os jornalistas apontam, que a gente observa também nos blogs. Bom, ela vai dizer, olha, quem é que se destaca nessa blogosfera? Quais são os jornalistas que alcançam maior destaque e mais respeitabilidade? E ela vai dizer, os jornalistas que vêm dos veículos tradicionais, que saem dos veículos tradicionais, têm mais chances de se destacarem. Por quê? Porque eles já têm uma reputação construída de serem bons jornalistas nesses veículos tradicionais. Então, eles já estão com reputação construída. Eu acredito que isso, na verdade, isso realmente acontece, mas isso acontece nesse momento porque a coisa é muito recente. É bem provável que daqui uns 10, 15 anos vai haver muitos jornalistas independentes que começaram na internet e têm reputação construída na internet. Como a coisa é muito nova, quem tem chance de dar certo é quem já está estabelecido. Jornalistas que são premiados, que já foram editores de grandes jornais, editores de televisão, ou seja, que têm um histórico de um trabalho profissional muito bom, eles vão ter mais facilidade de conseguir um destaque e que tem experiência também na profissão, que é uma coisa que conta muito no ramo do jornalismo. Bom, com relação à grande mídia, nós já vimos, ela tem hegemonia jornalística, né? Ou seja, ela domina o noticiário do jornalístico.
Inclusive, a notícia que a grande mídia dá, ela chega à maior parte da população. Muito pouca gente acompanha os blogs alternativos. Agora, eles são uma boa possibilidade de jornalismo alternativo. Porque, afinal de contas, a grande mídia ela é hegemônica e ela tem posições ideológicas bem claras e bem específicas. E esses blogueiros independentes, que a autora chama de blogueiros progressistas, que a gente pode chamar de esquerda, ou que tem alguns ideais próximos à social-democracia europeia, ou até ao socialismo, digamos assim, né? Não sei se a gente pode chamar isso de esquerda, tem gente que diz que a esquerda acabou, mas eles têm uma posição política, ideológica, em termos de costume, em termos de política e de economia, diversa da grande mídia. Então, essas posições ideológicas não alinhadas com a grande mídia não teriam possibilidade de se manifestarem na grande mídia, ou tem possibilidade apenas em colunas de opinião, mas não necessariamente na hora de fazer a notícia. E mesmo assim, normalmente sofre uma certa censura dentro da grande mídia. Então, o que a internet possibilita? Possibilita essas posições, a difusão dessas posições para o grande público. Como eu disse, esse público é potencialmente idêntico ao da grande mídia. Quer dizer, imaginemos a pessoa liga o computador e quer notícia. Por hábito, por uma questão de inércia, as pessoas normalmente vão aonde? Vão no G1. Eles assistem a Globo e vão no portal G1. Ou vão no UOL, que é um outro portal grande que tem notícia que vai divulgar as notícias produzidas pela Folha de São Paulo. Normalmente é isso que acontece. Agora, se ele procurar um pouco, ele vai ver que há sites de jornalismos independentes, jornalistas progressistas que não estão ligados a essas grandes empresas. Então, o público potencial desse jornalismo independente, em potência, é o mesmo do público do UOL, ou seja, a concorrência é de igual para igual. É claro que as pessoas vão muito mais no UOL e no G1, porque eles têm outras mídias, porque já tem uma tradição grande. Agora, tudo depende de como o jornalista independente vai produzir, vai se divulgar, mas o público potencial é o mesmo. Então, isso, digamos, eles se tornam uma espécie de concorrentes muito grandes e muito aguerridos da grande mídia. A autora vai perguntar para eles como é que eles se definem, como é que essa blogosfera progressista, ou seja, que essa rede de blogs independentes, progressistas, como é que eles se definem? Eles vão dizer, olha, nós formamos um movimento em rede, horizontal, ou seja, ninguém manda em ninguém, não há hierarquia, não há um blog que seja mais importante ou que paute os outros, e muito diversa, quer dizer, mesmo dentro dessa blogosfera progressista, há posições muito diversas, no caso, né? E o que norteia o jornalismo desse pessoal? Né? E eles mesmos vão responder também. Ela vai, a partir das respostas de vários jornalistas independentes, dos blogs independentes, ela vai sintetizar a resposta. O que norteia esses jornalistas? A luta pela democratização da comunicação, ou seja, a luta para que haja realmente um espaço igual para várias narrativas possíveis da comunicação, para que haja espaço para todo mundo. Essa luta é bastante facilitada pela internet por conta da maneira como a internet funciona. A internet, do ponto de vista técnico, ela é totalmente horizontal. Quer dizer, só de ele estar na internet já é, digamos assim, ele já consegue ombrear um pouco com a grande mídia. Com meios como televisão e imprensa era absolutamente impossível porque o investimento era muito grande. Uma outra coisa que orienta esses jornalistas é a denúncia da manipulação da grande mídia, das manipulações da grande mídia. É interessante esse caso aqui, quase todos os jornalistas progressistas, eles têm
Eles dão notícias sobre a mídia. E eles têm uma certa facilidade de fazer isso porque, como eles trabalharam em posições chaves, muitos deles em posições chaves na grande mídia, eles conhecem muito bem os mecanismos por dentro. E outra coisa, eles têm muitas fontes lá dentro, porque como eles são do meio jornalístico, existem muitos colegas, ex-colegas deles, que ainda têm muitos contatos, que trabalham ainda nos grandes meios. E esses ex-colegas passam informações de como é que a notícia é feita lá na grande mídia. E acontece uma coisa muito incômoda para a grande mídia, é que ela se torna notícia. E se torna notícia de uma perspectiva bastante crítica, porque o que eles vão fazer é dizer, olha, é assim que funciona a notícia dentro daquele meio ali. Né? Então a gente tem exemplos, por exemplo, o Nassif tem um dossiê Veja, que ele tinha um informante lá dentro da Veja, uma fonte dentro da Veja, e contou todos os esquemas da Veja na época, não sei se é no primeiro ou no segundo mandato do governo Lula, das manipulações que a Veja fazia. O Paulo Nogueira, que trabalhou muito tempo na Globo, tem muita fonte dentro da Globo, e vira e mexe ele diz como é que a censura, as escaramuças acontecem dentro do jornalismo da Globo e assim por diante. Né? Então são pessoas que eram muito bem colocadas, são muito competentes e eram muito bem colocadas nos grandes meios e que agora dão a notícia, os grandes meios de notícia viram notícia, o que incomoda muito a grande mídia. E a luta pela liberdade de expressão. Quer dizer, eles defendem de forma intransigente a liberdade de expressão. Isso aqui é obrigação de jornalista, né? Quando são jornalistas independentes, a obrigação é maior ainda. Liberdade não só de não haver censura estatal, mas liberdade também de não haver censura privada, porque um dos problemas de liberdade de impressão que acontece na grande mídia é que o jornalista não pode fazer o que ele quer. Às vezes não pode nem dar a notícia que ele quer e que ele deveria dar, porque tem uma censura do dono do meio de comunicação lá. Bom, esses blogs vão começar a incomodar a mídia tradicional. E uma coisa que a autora observa, a Nonato observa, e que a gente, acompanhando os blogs, nós observamos também, é que eles começam a sofrer muitos processos no judiciário pelos grandes meios de comunicação. Principalmente porque eles fazem críticas a esses grandes meios de comunicação, críticas aos jornalistas, não críticas pessoais, mas críticas à maneira como esse pessoal trabalha, e há muitos desses jornalistas independentes que têm processos na justiça porque a grande mídia se sente incomodada. Afinal de contas, ela está sofrendo pela primeira vez na história um questionamento do seu trabalho, e um questionamento que não é feito de boca a boca mais. É um questionamento que é feito num meio público, que são os blogs, e que todo mundo potencialmente tem acesso. Eu já vi vários casos da notícia ser completamente desmontada por esses jornalistas. São jornalistas muito competentes, com muita experiência. Eles pegam a notícia da grande mídia, seja ela televisiva, seja ela escrita, e desmontam completamente. Mostram, olha aqui a falácia, aqui, ponto a ponto. Às vezes ele pega o meio, a mídia, um jornal ou a televisão, e fala, olha como é que funciona, é assim, assado. Ou seja, a coisa lá não é democrática de jeito nenhum. Então isso incomoda muito. E o meio que a grande mídia tem de pressionar esses jornais independentes é processando judicialmente. Né? E a gente sabe que no judiciário quem tem dinheiro tem uma certa vantagem. A grande mídia tem muito dinheiro, paga bons advogados, então incomoda muito os blogueiros independentes utilizando-se do judiciário, já que do ponto de vista argumentativo ela tem perdido muitas vezes. O que a gente observa nesse caso, né? Ao contrário do artigo anterior do Alex Primo, em que a gente viu os perigos da internet e o uso do Twitter, das redes sociais, dos blogs, para construir, para disseminar, potencializar o narcisismo, aqui a gente vê esse uso da mídia, da internet, para construir uma blogosfera progressista,
Eu falo aqui do site progressista porque a autora está dizendo aqui também, porque eu acho interessante as pessoas conhecerem, mas existem várias outras possibilidades, né? Quer dizer, existem possibilidades de fazer jornalismo de todas as posições ideológicas que não estejam na grande mídia, né? E várias outras coisas além de jornalismo, filmes e tudo mais, né? Divulgação de filmes, música, a música também. Na internet, a música alternativa encontrou um lugar muito interessante, né? Uma potencialidade muito grande. Mas o fato é o seguinte, aqui, com esses blogs, com essa blogosfera progressista, realmente existe uma democratização da informação. Aqui a gente vê que a internet possibilita tecnicamente essa democratização. E aqui nessa blogosfera progressista há realmente a realização, ou há uma tendência de realização dessa democratização da informação, que a grande mídia, por ser empresa, por ter interesses empresariais ou estar ligada a interesses empresariais muito grandes, nunca ofereceu. Aqui realmente há discussão horizontal, ou seja, discussão de igual para igual, sem hierarquia, né? Isso é possibilitado pela interatividade e pelo fato dos comentários estarem lá. Qualquer um pode chegar, comentar e discutir a notícia nos comentários, inclusive o jornalista pode interferir nos comentários. A discussão pode ser aprofundada também, quer dizer, pode, de repente eu já vi muito isso, pode ter uma coluna, uma notícia, e os comentários são tão bons que nos próprios comentários há uma discussão mais profunda daquele conteúdo, né? E há a possibilidade de uma colaboração realmente interessante. Colaboração entre jornalistas, porque um jornalista publica textos do outro, mas também colaboração dos leitores, né? Os próprios leitores comentam e muitas vezes ajudam a construir a informação. No blog do Luiz Nassif, que eu acompanho, isso acontece muito, né? Às vezes o jornalista inclusive pede socorro, fala, pessoal aí do direito, os leitores especialistas no direito, me ajuda a interpretar essa notícia aqui que tem muito a ver com o meio judiciário. E os leitores, são advogados, que trabalham na área de direito, vão comentar. E muitas vezes o comentário vira postagem do blog. Ou seja, então são os leitores ajudando a construir a notícia, a construir os comentários, a aprofundar a informação. Isso é uma coisa muito interessante e muito inovadora, muito nova. No jornal não há nem possibilidade técnica de se fazer isso, a não ser aquelas cartas dos leitores lá. Na televisão também muito difícil, porque as entrevistas são curtíssimas, né? Você tem tempo para tudo. E também a pluralidade. A internet proporciona, todo mundo pode publicar. Então, as várias ideias, as várias narrativas, as várias opiniões, elas podem ser expressas. Com o jornalismo alternativo, os blogs progressistas, como a gente viu, eles são progressistas e são alternativos à grande mídia. Aqui está se efetivando a alternativa de ponto de vista. Ou seja, esses blogs progressistas, eles têm narrativas contra-hegemônicas, narrativas que não são dominantes na grande mídia e muitas vezes também não são dominantes nem entre a população. Às vezes a população tem posições contrárias, na grande maioria, contrárias às posições desses blogueiros aqui. Mas existe espaço para essa narrativa minoritária. Minoritária do ponto de vista do poder e às vezes minoritária também do ponto de vista quantitativo, né, de pessoas que têm aquela opinião parecida. Então, como se diz, o que a gente chama de esquerda, nesse caso aqui, nesse caso específico aqui, o que a gente chama de esquerda tem um espaço, né, tão grande, potencialmente tão grande quanto o que a gente chama de direita, né? Por mais, digamos, desgastados que estejam esses termos esquerda e direita. No limite, se a gente for ver assim, as possibilidades que a internet oferece, um outro tipo de jornalismo está aparecendo e tem possibilidade de aparecer e já está aparecendo. Por exemplo, existe a mídia ninja. A mídia ninja é o seguinte, existem jornalistas que trabalham lá, mas se você tem um vídeo interessante, né,
Esses dias eu estava assistindo um vídeo lá, o pessoal está invadindo a escola lá em São Paulo, a questão da merenda. Eles organizaram lá com celular ou com câmera caseira e com microfone caseiro, organizaram uma televisão lá para fazer reportagens, para dar notícias alternativas aos grandes meios de comunicação, porque os grandes meios de comunicação protegem o governo de São Paulo. Então eles gravam a notícia, mostram a polícia invadindo, contam a perspectiva dele e joga na rede. Joga no Facebook, joga no YouTube. E a mídia ninja funciona desse jeito. É um núcleo lá de jornalistas lá que fala, ó, qualquer um pode gravar a notícia. As comunidades podem se organizar e produzir o seu jornalismo e jogar na internet. Ou seja, o próprio interessado, você não depende mais de um jornalista ir lá e fazer a notícia. Quem está construindo a notícia tem a possibilidade de gravar essa notícia e de jogar para a internet. As organizações sociais podem fazer isso. Eu repeti aqui, comunidade, foi uma falha. Né? Vários coletivos de jornalistas, coletivos MST, coletivos de pessoas interessadas em alguma coisa, até em hobbies, né? Culinária, qualquer coisa, ele mesmo pode produzir eventos, produzir notícias sobre aqueles eventos. No limite, a coisa está mudando completamente. Por quê? Porque a internet possibilita que qualquer um possa produzir a notícia. Basta que aquilo ali seja relativamente bem feito e interesse a alguém. Né? Então, os próprios interessados podem produzir a informação. Eles não precisam esperar que alguém se interesse por aquilo ali. Joga na rede. De repente aquilo lá viraliza, né? E é interessante a gente notar essa questão dos blogueiros. Pensa bem, esses blogueiros independentes, eles são famosos, não são famosos como arte, não é aquela fama, aquele estardalhaço todo, mas eles têm, muita gente os conhece. Né? Mas é interessante que nesse caso aqui, a fama não é a V-fama que o Alex Primo definiu. A fama aqui decorre da competência, do reconhecimento. Ela é um resultado do bom trabalho. E realmente, se a gente for pegar, todos eles são jornalistas reconhecidos, são jornalistas que os leitores, não é o professor que estou dizendo isso, os leitores reconhecem como competentes. E a fama deles decorre dessa competência. Essa aqui é a fama tradicional. Não é aquela fama que é o único objetivo do famoso, da celebridade. Eles são celebridades por conta de um bom trabalho que eles desempenham no ramo do jornalismo. Então, essas possibilidades, ou seja, a fama conquistada desse jeito, toda essa horizontalidade, essa democratização da informação, tudo isso não reforça o narcisismo. Muito pelo contrário, aqui você tem troca. Você tem uma troca construtiva, quer dizer, as pessoas não estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho, os jornalistas independentes não fazem esse tipo de trabalho no sentido de reforçar o narcisismo, e nem os leitores, nesse caso aqui, estão interessados em ficar fã de uma celebridade oca. O interesse aqui é o quê? É construir uma informação, é o leitor tentar se informar bem por vias alternativas e o jornalista tentando também informar bem, todos definindo muito bem as suas posições políticas, de forma bastante clara, discutindo essas posições políticas, evitando a falsa neutralidade do jornalismo, tomando posições claras, ideológicas. Ou seja, aqui nós não temos o reforço narcisista. Nesse tipo de jornalismo, não. E muitas outras atividades da internet. A gente está falando deles aqui porque é da blogosfera, mas em muitas outras realizações que realizam o potencial democrático da internet, a gente não tem esse reforço do narcisismo que existe na sociedade. Ou seja, aqui a gente tem a realização do potencial de democratização e horizontalidade, que é um potencial técnico da internet. Do ponto de vista técnico, a internet ela é horizontal e democrática.
né? Esse tipo de jornalismo aqui, ele vai reforçar esse potencial técnico, ele vai desenvolver esse potencial técnico da internet. Então vocês veem, comparando com o artigo anterior, existe sim uma possibilidade de usar a internet de uma forma construtiva, de uma forma democrática e horizontal. Existe, por outro lado, também a possibilidade de você reforçar as tendências narcisistas, né, os efeitos de manada, as marmotas também. Quer dizer, existem esses dois vieses no uso da internet. Na segunda parte, eu vou comentar pouco sobre a segunda parte, a coisa já está terminando aqui. Na segunda parte do artigo da Cláudia Nonato, ela vai falar de como é que eles são financiados. Existem várias maneiras desses blogs jornalísticos serem financiados. Você tem um financiamento coletivo, que é feito pelos próprios leitores, né? Que vão colaborar com esses blogs. Existe financiamento institucional, ou por parte do Estado, por parte de fundações e organizações. Existe o blog que é feito de forma de colaboração, quer dizer, os jornalistas trabalham de forma voluntária. É claro que dessa maneira aqui, eles têm que ter outra fonte de renda, no caso, né? Existem blogs que aceitam propaganda também. Se você pegar blog do Luiz Nassif, Diário do Centro do Mundo, eles aceitam propaganda normal. Outros não aceitam, acham que isso vai contaminar o processo. Então, cada um procura a forma de financiamento. Normalmente, esse aqui é um problema, né? Principalmente para os jornalistas que não são tão conhecidos. Para os conhecidos, eles conseguem um financiamento relativamente fácil. Para os que não são conhecidos, isso aqui se torna um problema, porque, afinal de contas, eles precisam viver. Eles não precisam de grande estrutura, a estrutura é mínima, mas precisam, pelo menos, um financiamento do seu tempo, né? Porque normalmente o tempo é integral, eles precisam, alguém financia o tempo de trabalho deles e de outros jornalistas. Bom, pessoal, agora aqui a gente vai encerrar. Eu espero que tenha sido útil. Essa aqui é a última aula do terceiro módulo, desculpe. Daqui uns dias vamos começar o quarto módulo. Muito obrigado, até mais.